Muito bem, bom dia. Missão São Francisco de Assis, região do Cariri cearense. Aqui é a Santa Missa, no rito anglicano, e em comunhão com a diocese, sede da diocese em Rio Grande do Norte. O sexto domingo da Páscoa já estamos, chegando ao final dessa trilha, desse caminho do tempo pascal. Inseridos nesta caminhada pascal, celebramos hoje o sexto domingo da Páscoa. Formamos o corpo místico de Cristo, somos a igreja do Senhor, todos nós. Cada um pelo batismo, nós nos incorporamos ao corpo místico de Cristo, né? A igreja é chamada o corpo místico de Cristo. Pois bem, que é o povo santo do Senhor. O ressuscitado, que faz nova todas as coisas, está vivo no meio de nós. Isso nós professamos. E nos reúne em torno a si para nos alimentar com a sua palavra e a sua presença viva. Vamos nos deixar transbordar de alegria, pois o Senhor que venceu a morte nos renovou e nos fortaleceu. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam O convosco. amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa missa anglicana. Hoje nós celebramos o sexto domingo da Páscoa. Parabéns celebrarmos esta Eucaristia, nos coloquemos diante do Deus da misericórdia, imploremos o seu perdão. Façamos um breve momento de silêncio, recordando nossos pecados, nossas ofensas ao nosso Deus. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões. Contra ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de te servir com alegria para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a ele se converte. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo bem e vos preserve no caminho da vida eterna, Amém. mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Apresento no altar do Senhor a vida de todas aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações. Hoje, de um modo especial, quero agradecer a Deus pelo dom da vida
do meu irmão Luciano Pinheiro, pedir também pela saúde de minha mãe Nita e de todas aquelas pessoas que hoje estão agradecendo a Deus pelo dom de sua vida. Origem de todo bem, que tens preparado para quem te ama coisas tão excelentes, sobrepujam o entendimento humano. Infunde em nossos corações tanto amor para contigo, que nós, amando-te em tudo e acima de tudo, alcancemos as tuas promessas, que excedem quanto podemos desejar, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos aclamar a palavra do Senhor, o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, quando nós dizíamos no início da Santa Missa que estamos celebrando o sexto domingo pascal, estamos já nesse quase final já de Páscoa, teremos os próximos domingos, já a festa de Ascensão, depois Pentecoste, então chegando ao final do caminho pascal, né? São 40 dias a quaresma e a Páscoa são 50 dias. Então, o caminho que nós estamos trilhando agora é o caminho que supostamente nós preparamos na Páscoa, no período quaresmal. A quaresma preparando a Páscoa. Então, chegamos ao final do quaresma, agora chegando ao período pascal, ao final, e a liturgia vai nos indicando aí já para as festas, solenidade de Pentecostes. Então, Jesus, no evangelho de hoje, conforme as narrativas na liturgia, já falando que enviará o Espírito Santo. Então, já veja que estamos celebrando o sexto domingo pascal, já de olhar na frente do que celebraremos solenemente também o Pentecostes. O Senhor Jesus que promete, é a promessa dele, que enviaria sim, prometeu que enviaria e enviou de fato. O Espírito Santo à igreja, à sua igreja. Claro que a gente aqui fala dos apóstolos, que é o início de tudo, com os apóstolos. Quando a gente diz, se refere aos apóstolos, é a igreja toda que está ali presente, que nasce ali. Então, Jesus promete que enviará o Espírito Santo. E que não é para eles se entristecerem, é para se alegrarem, mesmo com
com a ausência da presença física de Jesus, mas eles são consolados agora porque receberão o Espírito Santo. Tem essa promessa garantida, né? Jesus dá essa garantia a eles que enviará o Espírito Santo. E ele diz: o que eu digo não é minha palavra, mas do Pai. Porque, assim, na condição do Verbo encarnado, Jesus que se encarna na história, como Jesus histórico, ele, naturalmente, visto como um grande profeta e tudo, mas ele é o Cristo, então o que ele faz é do Pai, é ele e o Pai, são um. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, essa comunhão, essa íntima comunhão da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que Jesus diz não se trata simplesmente de uma palavra humana, né? Mas sim, é do Pai. E ele vem do Pai. E promete que enviará o Espírito Santo. Então, a assistência do Espírito Santo à igreja é uma realidade. Ninguém pode negar isso. Não se pode seguir a Cristo, professar uma fé desvinculada, né? Digamos assim, querendo desvincular a Trindade Santa. A nossa fé é trinitária, é fé na Trindade. Nossa fé cristã deve ser sempre direcionada assim, sempre professada, entendendo essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso que fazemos o sinal da cruz. Alguns fazem, alguns irmãos de fé de natureza mais protestante não têm esse rito, ou rituais, esse costume, mas é interessante o sinal da cruz, né? Sempre traçando sobre o nosso corpo o sinal da cruz. Isso é importante, sim. Muita gente usa para outras coisas, né? Vai com medo de assombração, aí faz o sinal da cruz, com medo de alguma coisa, passa de frente a um templo, faz o sinal da cruz, não tem problema nenhum, é um sinal de fé. Sinal de fé. Não sei por que as pessoas ignoram, né? Então, traçamos sobre nós esse sinal da cruz. Veja bem, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo à sua igreja, aos apóstolos, à igreja. Recentemente, houve aí a eleição do Papa Bento XIV, que se tornou Bento XIV, né? Da Igreja Católica Universal. Hein? O Leão XIV, eu falei Gregório XIV? O Leão XIV, né? Papa Leão XIV. Veja bem, a assistência do Espírito Santo à igreja no conclave, por que não dizer isso? E nós estamos em comunhão com a Igreja Católica toda no mundo, só não temos a comunhão, juridicamente falando, plena com Roma. Mas oxalá pudéssemos ter. Nós queremos. Até Bento XVI, que era considerado Papa muito conservador, mas ele era um homem conhecedor, né? Da teologia, muito profundo conhecedor, e ele acolheu padres, reverendos e padres de rito anglicano. Não dá para explicar detalhes aqui agora, né? Ele chegou a acolher. Então, nós celebramos a Santa Missa com o rito anglicano, mas nós somos católicos, né? A igreja anglo-católica, chamada igreja tradicional, anglicana tradicional, mas somos chamados também de anglo-católicos. Essa missa é chamada de anglo-católica. Oxalá possamos ter, no futuro aí, uma comunhão, quem sabe até plena, né? Com Roma. Oxalá tenhamos. Então, veja, a Igreja Católica Universal, com essa palavra, tem assistente do Espírito Santo. Uma senhora que hoje não é mais, não professa mais a fé católica romana, ela está numa igreja até de natureza um pouco protestante, ela admite, ela diz, não, sim, eu acredito que tem assistente do Espírito Santo no conclave. Agora aqui eu faço uma observação. Não é uma força assim que vem do alto, assim, de forma extraordinária, de forma mágica. Não, nós agimos no Espírito. Então a igreja age no Espírito. O conclave agiu no Espírito. Tem a inspiração do Espírito. Tem ali a ação humana? É evidente que tem. Não se trata de uma coisa mágica que vem e joga ali na cabeça dos cardeais a ideia, o nome de um determinado cardeal para ser papa. Não, eles têm a inspiração do Espírito Santo. Nós também, na igreja, como cristãos, queremos agir assim, porque nós cremos que ele enviou o Espírito Santo, que a igreja tem o Espírito Santo. E nós, quando fomos batizados, nós recebemos também a unção, não é? Dos santos olhos, e o Espírito Santo também está sempre presente. E tem o ritual, o rito todo da crisma, do sacramento da crisma. Então, a igreja tem os sacramentos, canais da graça de Deus, existem os ritos, rituais, etc. Mas o que importa é que, em toda ação do cristão, que professa a fé cristã no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tem a assistência do Espírito Santo, porque Jesus enviou o Espírito Santo à sua igreja. Certo? E é o que nós vamos celebrar mais à frente, que é a festa de Pentecostes. Aqui uma palavra que eu chamo a atenção, muito importante para mim mesmo, né?
é quando Jesus diz: não se intimide o vosso coração. Ou seja, a questão da timidez do homem de fé, que não pode existir essa timidez. A timidez aqui não tem nada a ver com o comportamento, o modo de falar, ou de rir, de agir assim, não. É o sentido mais profundo aqui. A pessoa que ela perde aquela força e a ousadia, a intrepidez da fé de ir ao mundo e anunciar e não ter vergonha, e não ter medo. O contrário seria a timidez. Não se intimide, ou seja, não se intimideis não se intimide o vosso coração. Ou seja, que vós não fiqueis, né, tímidos, sem o ânimo da fé. O Espírito Santo nos dá a ousadia mesmo de anunciarmos, né, e de professarmos esta fé publicamente e defendermos os valores desta fé nesta sociedade tão conturbada atualmente. Eu estava recentemente ouvindo um comentário de um jovem que nem é um católico propriamente, ou um evangélico, um cristão de profissão de fé. E ele estava defendendo, inclusive, o Papa Bento XIV, quando, num seu discurso, ele disse que a família se fundamenta, tem a sua fundação original é, no homem, na mulher, etc, etc. E ele dizia, olha, ele dizia, né, que é, um gay assumido tem um relacionamento com outra pessoa, ele dizia, mas eu aceitei o que o Papa disse. Porque, ainda que nós possamos adotar uma criança, essa criança foi gerada por quem? Por um homem e por uma mulher. Então, existem valores da fé que nós não podemos abrir mão nunca. Agora, temos que respeitar as pessoas, inclusive de outra profissão de fé. Então, meus irmãos, o Espírito Santo em nós é para nos dar essa coragem, essa ousadia de defendermos os valores desta fé. Então, o Bento XIV se pronuncia ao mundo inteiro falando assim, e muita gente que nem é católica e nem é propriamente cristã defende a firmeza do Papa. Existem dogmas na igreja, e a doutrina, eu digo entre aspas, a doutrina, porque na verdade a doutrina maior é a doutrina do Evangelho, né? Pois bem, tudo procura fundamentar no Evangelho. O que a igreja quer ensinar é sempre fundamentando no Evangelho. E se não tivermos, eu vou até dizer o diferente, se perdermos a força do Espírito Santo, nós vamos ficar tímidos, né? E não vamos ter coragem de defender os valores da fé. Então, não se intimide o vosso coração, Jesus diz no Evangelho de hoje. Então, o Espírito Santo é, de fato, para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Então, que nesta Santa Missa possamos renovar, como agora vamos fazer o credo, a nossa fé com essa predisposição interior. Eu dizia numa reflexão anterior, se nós não nos predispusermos, né, a, 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 este, a esta ordem, a esta obediência, né, de seguirmos o Cristo e trilharmos o seu caminho, e, de fato, sem titubearmos, sem balançar nem para um lado nem para outro, que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Agora, sempre respeitando as diferenças, respeitando as pessoas de outra profissão de fé, ou de outros costumes de vida, sempre o respeito, acima de tudo. E, claro, acima de tudo, mais ainda, diria, realmente o amor, né? Então, que professemos agora a nossa fé com a certeza de que o Senhor enviou o Espírito Santo para a sua igreja, e nós somos a igreja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesta comunhão de fé, agora, vamos cantar as. A guerra traz consequências maléficas para a nossa vida. Temos visto aí regiões onde crianças estão passando fome e necessidades, como na região da faixa de Gaza,
lá no Oriente Médio e tantos outros lugares onde tem conflitos também internos, onde há muitas mortes de pessoas inocentes. Nesse momento, nós vamos rezar a oração pela paz, pedindo paz para o mundo, mas também paz para os corações dos homens. Só a guerra, porque há no coração do homem esse conflito interior, essas ambições, esses desejos maléficos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre O convosco. amor de Cristo nos uniu. Vamos desejar esta paz ao irmão e que na nossa vida esta paz esteja sempre presente. Paz. É de bom, paz de Cristo. A paz para todos. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e dos meus pecados. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre e em toda parte te rendamos graças, ó Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Toda glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus, Pai de infinito poder e amor, por toda a criação, e por nos teres feito a tua própria imagem, e porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro, teu Filho Jesus Cristo, o qual, para nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Faze isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados.
Fazer isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha à sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos que aceiteis este nosso sacrifício de louvor e ação de graça, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e este vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por quem com quem, na unidade do Espírito Santo, seja a honra e a glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos então rezar agora ao Pai a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai em todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e todos os perigos. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos Dai-nos a a paz. paz. Louvai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria
ou na dor de cada dia, eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Oremos. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nestes santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo e preservar-nos no teu corpo místico, que é a bendita comunhão de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu reino eterno. Amém. Como sempre, gosto de saudar a minha mãe Maria Santíssima. Nós saudamos quando rezamos Ave Maria, que está no Santo Evangelho. Todo irmão de fé, seja católico, seja protestante, seja o pior protestante que possa existir, ele tem que admitir que na Sagrada Escritura que ele tem em mãos, tem lá a saudação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Ontem eu vi um comentário de um pastor, inclusive evangélico, é, que não tem ligação com o licanismo, não. É bem natureza protestante. E ele dizia, engraçado, ele falou bravo com seus fiéis, e os fiéis bateram palma para ele. Ele disse assim, engraçado, nós falamos tanto dos apóstolos, dos exemplos de Abraão, de Noé, de Moisés, dos profetas, de todos os personagens bíblicos, e temos dificuldade de falar de Nossa Senhora, ele não disse Nossa Senhora não, e temos dificuldade de falar de Maria. Aí ele mencionou lá, né, a passagem de São Lucas, o anjo saudando a Maria, ave cheia de graça, né? Bendita és tu entre as mulheres, né? Então só ela teve essa prerrogativa de ser chamada bendita és tu entre as mulheres, e só ela tem a prerrogativa de chamar o filho de Deus de meu filho, né? Qual a mulher que pode chamar o filho de Deus de meu filho? Só ela teve essa prerrogativa. Ontem eu vi o Clédito, amigo meu, mostrou uma poesia, uma trova muito bonita, que até Jorge Amado, o grande intelectual, exaltava assim também as trovas, e quando os cantores populares dizem trovas por aí, é, tem uma fundamentação, tem uma riqueza literária grande e um grande ensinamento. E uma mulherzinha bem santinha, toda piedosa, e mulher verdadeira, né? Dessas mulheres que a gente sabe que tem aí mundo afora pessoas anônimas, né? Mas que tem muitas. Mamãe era uma delas que era muito devota, muito santa, muito virtuosa. E ele disse assim, vendo a mãe dele rezando aos pés de uma imagem, ele disse assim: eu vi a minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Olha aí que coisa linda. Só sendo muito protestante, para não se emocionar com um negócio desse. Eu vi a minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Oh, Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. Desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ida em paz, Deus acompanhe na força do Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto de sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa,
de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Pelos cantos mais difíceis. Exige mais garganta, mais gogó.